Graça e paz e misericórdia, irmãos. Mais uma vez, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. A porção que nos cabe hoje, caso você queira abrir as suas Bíblias juntamente comigo, capítulo 10 do livro de Atos. Hoje a porção serão os versículos de 1 a 8. Atos 10, versículos de 1 a 8. Versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: E é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bendito Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Porque judeus, gentios, gregos, bárbaros, citas, Senhor, de todas as nações, a tua palavra está disponível. A tua santa e bendita palavra está disponível a todas as nações, a todas as gentes. Obrigado porque a tua santa revelação, Senhor, a respeito da tua pessoa, a respeito da tua obra, está disponível a nós. Se podemos, através da tua santa e bendita palavra, Senhor, te contemplar, te ver, ser salvos. Ó, Senhor, mudar de vida, ser transformados à imagem e no caráter de Jesus Cristo. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra chegou até nós, gentios. Nós que não éramos nada, que não éramos povo, que éramos considerados como cachorro. A tua palavra chegou a nós. Senhor, hoje não precisamos ficar apenas comendo as migalhinhas que caem da mesa. Hoje podemos nos fartar, Senhor, no banquete da abundância da tua palavra. Hoje podemos, Senhor, estar contigo na tua mesa, Senhor, na tua santa mesa. Ó, Senhor, e te ver, Senhor, te amar, declarar tudo que somos por ti, a ti, Senhor. Ó, assim como Cornélio, Senhor, queremos ter esse mesmo coração. Coração de um gentio que queria mais. Um gentio que te buscava, Senhor. Da mesma forma, te buscamos, mas queremos mais. Temos sede, Senhor. Temos sede. Ó, aumenta a nossa sede por ti. Aumenta a nossa sede pela tua palavra, Senhor. Vem encher sempre o nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, nós vamos sair um pouquinho daquele ambiente, daquela atmosfera que transpirava a religião judaica, né, de Jerusalém, arredores, onde tantas coisas já aconteceram nesse livro de Atos, né? Geralmente, nessa atmosfera religiosa, até crimes aconteceram,
em nome da religião. E também nos ambientes dos judeus que viviam na dispersão. Nós vamos adentrar hoje numa atmosfera, num ambiente bem diferente, é uma atmosfera dos gentios, a atmosfera gentia e todas as suas implicações. A ideia, ao adentrar nesse novo ambiente, é poder estar pavimentando uma estrada, né, para contextualizar, para que a gente possa emoldurar um quadro desse cenário gentil daquela época para o restante do livro de Atos. Claro que, entendendo aquele contexto da época, nós conseguimos entender muitas coisas também para os nossos dias, nós conseguimos fazer muitas aplicações nas nossas vidas pessoais, particulares e também na nossa Assembleia. Então, nós vamos nos deter principalmente nos primeiros 4 versículos, com um pouco mais de tempo e atenção. Os versículos 5 e 6 e 7 e 8, nós vamos ser um pouquinho mais breves neles, tá? Então, vamos para o primeiro versículo. Os irmãos que quiserem acompanhar, vamos lá, novamente lê-lo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então, diferentemente do eunuco etíope, que foi o primeiro gentio a receber as boas novas do evangelho e que estava de passagem, muito provavelmente até de volta para a Etiópia, seu país de origem, na África, o evangelho indo para o sul, através da pessoa dele, né? O personagem principal dessa noite, personagem principal que nós vamos falar, é alguém de uma outra região totalmente diferente da Etiópia, do sul. Ele não era alguém que estava de passagem, como o eunuco etíope. Mas o texto, conforme nós vemos no versículo 1, diz que ele morava, era alguém que tinha uma residência fixa em um lugar. E esse lugar, vale salientar, vale a pena nós falarmos dele, era um lugar bastante importante para aquela época. O lugar que o versículo diz era a cidade de Cesareia. Cesareia era uma cidade muito importante naquela época. Na cidade de Cesareia ficava a sede do governo romano. Só salientando, nós estamos dentro da época do Império Romano. E o Império Romano, ele vinha desde ali da Lusitânia, que é Portugal, até a região ali do Iraque, atualmente, ali onde tinha a Mesopotâmia, tinha a Síria, dentro do contexto da época. Então, na cidade de Cesareia, ficava a sede do governo romano para aquela região, né, que nós conhecemos como Palestina, aquela região que o Império Romano chamava de Síria, né, não a Síria, mas Síria. E nós podemos dizer que essa cidade de Cesareia, era a capital daquela região para os romanos. Era justamente ali na cidade de Cesareia onde era feita toda a administração romana daquela região. Região, eu falo, vamos colocar como equivalentes a estados, né? Por exemplo, nós estamos no estado de São Paulo, a capital administrativa do estado de São Paulo também é o nome da cidade de São Paulo. Então, a região ali, o nome era Síria, e a capital daquela região era Cesareia. Então, era uma cidade bastante proeminente, com um centro administrativo, tinha guarnição militar ali, tinha um porto naquela cidade, um porto comercial, era uma cidade marítima, ela tinha uma entrada para o mar Mediterrâneo, a oeste, e nessa cidade havia também, né, por ser uma cidade romana, um templo pagão dedicado ao imperador César Augusto, né? Da cidade de Jope, onde nós tivemos nosso último estudo, onde Pedro se deteve, até a cidade de Cesareia, havia uma distância mais ou menos para o norte de uns 48 quilômetros, tá? O nome Cesareia é muito interessante porque ele era o nome que era dado em honra a César. Cesareia. Então, o nome da cidade era dado em honra a César. E não era só essa cidade, tinha várias outras cidades do Império Romano que tinham o nome de Cesareia.
em outros lugares. Até hoje, por exemplo, na Turquia tem um lugar chamado Kayseri. Kayseri. A palavra Kaiser também significa César, né? É uma transliteração para outro idioma. Então, quem construiu a cidade de Cesareia foi justamente o rei Herodes. O rei Herodes, considerado o grande, né? Foi justamente aquele que tentou matar o nosso Senhor quando o nosso Senhor ainda era uma criança. Cidade de Cesareia, como foi falado, é uma cidade totalmente romana. Não era um ambiente judaico, um ambiente romano. Na cidade, né, como já falei, tinha tantas coisas, dentre elas tinha anfiteatro, tinha hipódromo, tinha lugares de banhos quentes, como era algo de praxe no Império Romano, era totalmente romana, né? É interessante a gente notar que a arqueologia ela encontrou justamente ali naquela cidade, no ano de 1960, um teatro que foi construído justamente por Herodes, que a gente estava falando. Esse teatro estava debaixo das dunas de areia ali daquele lugar, só que ele foi desenterrado. Os arqueólogos desenterraram aquele lugar e justamente no ano seguinte, 1961, eles encontraram uma tabuinha de pedra durante aquela escavação daquele teatro. Essa tabuinha, ela trouxe uma inscrição em latim, e vale a pena salientar que latim era a língua falada pelos romanos, e essa tabuinha, voltando a ela, inclui o nome do governador romano quando nosso Senhor Jesus estava na terra, Pôncio Pilatos. Então, isso foi encontrado em 1961, uma tabuinha com o nome de Pôncio Pilatos. Então, era alguém bastante importante na época e aquele período marcou bastante a época. Então, hoje, nós vamos adentrar um pouco dentro do contexto histórico e político do Império Romano, para nós podermos entender de maneira um pouco mais clara, um pouco mais nítida, aonde os cristãos e aonde a pregação do evangelho estavam se expandindo. A que ambiente o evangelho chegou. Então, qualquer judeu piedoso no judaísmo, ele se recusaria a colocar os pés dele numa cidade pagã como Cesareia. Isso ia atrair rejeição para ele mesmo, né? Então, nós vemos na mensagem anterior que Pedro ele já estava num ambiente ali, na casa de Simão, curtidor, não era uma profissão muito digna considerada pelos judeus, né? Mexia com pele de animais. Então, nas mensagens anteriores, se nós formos ver, havia um grande problema que era a religião exterior judaica, que ela queria prevalecer acima de todas as coisas, inclusive das suas próprias escrituras, né? Hoje a gente vai contextualizar, mas muito possivelmente nas próximas mensagens, nós vamos ver que o problema não é, falando de grosso modo, né, a religião exterior, mas a religião interior. Então, o nome Cornélio, vamos falar do personagem dessa noite, né? O nome Cornélio, né? O personagem é Cornélio e o nome dele é um nome latino, porque ele é um personagem gentil. E o nome dele significa duradouro, duradouro ou estável. Deriva de cornu, né? Que significa chifre, chifre. E chifre na Bíblia é um símbolo de força. É muito interessante o significado do nome referente à pessoa de Cornélio. Para contextualizar, né, como a gente está falando disso, o mundo gentil nessa época era um mundo totalmente, de certa forma, havia diferenças para o nosso mundo atual. Era um mundo extremamente militar. Quando eu falo extremamente, era extremamente militar mesmo. As celebridades, né, os famosos da nossa época, se a gente for falar, são personalidades dos esportes, como, por exemplo, jogador de futebol, mas nós também temos atores, atrizes, cantores, que são celebridades na nossa época. Mas nessa época que nós estamos falando aqui, a época que nós estamos nos referindo, as celebridades não eram nenhuma dessas personalidades. As celebridades dessas épocas eram os militares. E os feitos militares eram colocados em canções, eram transformados em canções. Fulano entrou na guerra, ele lutou e ganhou de 200 homens. Havia esses feitos militares sendo celebrados. Então,
os militares eles tinham muita estima pelo povo. Eles tinham um grande respeito do povo. E era a profissão, vamos dizer assim, que toda criança do sexo masculino queria ter. Você perguntava para um menininho, o que você quer? Eu quero ser militar. Porque era uma profissão que o salário era bom, as regalias também. Você, se houvesse ganho uma guerra, ou você tendo suprimido uma revolta de alguma das nações que estavam sujeitas ao Império Romano, você ainda tinha os despojos de guerra que os soldados podiam adquirir. Então, você ia lá, você podia pegar um despojo de guerra para você, como seu uso pessoal, como seu pertence. E a força que sustentava o Império Romano não era a força das letras, a força filosófica, intelectual, era a força militar. Então, como eu falei, desde a Lusitânia, que é Portugal, até a Síria, que é o Iraque, havia muitos e muitos soldados do Império Romano espalhados por todo o Império. Então, tinha muitos e muitos soldados, era muito soldado mesmo. E o propósito deles era manter a lei e a ordem. Era algo rígido essa época. Então, os soldados do Império eles estavam por todos os lados, e caso as províncias se rebelassem, né, como a gente falou, não era algo simples. Houve uma rebelião, vamos ter uma clemência com vocês, com os rebeldes. Não, havia brutalidade. Era brutalidade. Os rebeldes eles eram massacrados. Eles eram executados, os rebeldes. E o povo daquela época estava meio que já até acostumado com esse cenário de brutalidade, um cenário de saques, também havia muitos roubos, né? Porque muitas vezes os soldados do Império não conseguiam estar em todos os lugares, embora houvessem muitos soldados, haviam lugares nas margens, nas periferias, onde os soldados não conseguiam estar. Então havia saques, né, roubos, estupros, violência. Era esse o ambiente daquela época, o ambiente gentil daquela época, diferente do cenário de Jerusalém, que transpirava, suava a religião, era um ambiente ali de violência. Claro que isso também se vê em Jerusalém e Israel, mas não tanto quanto no cenário gentil, no cenário bárbaro, onde eram cometidas barbaridades. Então, a demonstração de força era o que imperava no Império Romano. E para a gente nos situarmos, né, onde se encontra Cornélio nisso, é muito importante, é preciso que nós entendamos como funcionava o sistema militar romano. E isso vai esclarecer o versículo 1 mesmo, tá? Na organização militar romana, nós tínhamos a legião, né? A legião ocupando o primeiro lugar. Geralmente, quando fala de legião, a gente lembra daquele endemoniado gadareno, né? Que pergunta se o nome dele, ele fala: meu nome é Legião porque somos muitos. E eram muitos mesmo. Se nós formos levarmos ao pé da letra, como é de fato, a legião romana ela tratava-se de uma força composta por 6.000 homens. Então imagina quantos demônios não habitavam aquele endemoniado gadareno, né? Então a primeira força era a legião, composta por 6.000 homens. Havia chefe para isso, né? Em cada legião havia divisões, né? Havia legião, 6.000 homens, mas não era um homem governando 6.000. Isso seria algo um pouco desorganizado. E o Império Romano não era de maneira alguma desorganizado. Então, em cada legião havia 10 coortes, né? Como é dito aqui, 10 coortes. Então, se nós pegarmos 6.000 e dividirmos por 10, nós vamos chegar ao número de 600. Então, em cada coorte havia 600 homens e pessoas para administrar, né? 10 pessoas administrando esses 600. A corte ocupava o segundo lugar. O primeiro lugar a legião, 6.000. Segundo lugar a corte, 600 homens cada uma, dividido em 10, né, a legião. Então, a palavra corte, vamos dizer assim, que ela corresponderia a um batalhão de 600 homens. E a corte, por conseguinte,
ela estava dividida em centúrias. Centúrias, o nome já é meio que autoexplicativo, né? Mandava um centurião nessa centúria e ela equivalia, obviamente, a uma companhia de 100 homens. 100 homens. Aí fica mais fácil de administrar, né? Parece até que eles leram o conselho de Jetro. Um centurião na nossa organização militar seria como se fosse o primeiro sargento. Os centuriões no Império Romano, eles eram personagens muito importantes, porque eles eram como se fosse assim a espinha dorsal do exército romano. Tem um historiador antigo, ele descreve, isso é muito legal para a gente entender como é que era o caráter humano de Cornélio. Esse historiador antigo, ele fala como eram as características de um centurião. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui. Eles devem ser bons líderes, prudentes e seguros, nem muito temerários, nem descuidados, sem a inclinação a tomar a ofensiva em uma luta descontrolada, mas capazes de não ceder e morrer em seu posto ao ser afligidos e pressionados pelo inimigo. Olha que interessante essa descrição desse historiador antigo. Nós vemos através dela, né, e aplicando isso a Cornélio, que Cornélio ele era um homem que sabia muito bem o que significava coragem, mas ele também sabia muito bem o que significava fidelidade. Os soldados romanos eles eram muito fiéis, muito, mas muito fiéis ao Império Romano. Então, o que nós sabemos da coorte de Cornélio, conforme o versículo 1, é que o nome dela era italiana, né? Então, italiana, nós presumimos que ela vem da Itália, né? Vamos para o versículo 2. O versículo 2 ele vai falar de características espirituais, da vida espiritual de Cornélio. Ele vai falar de virtudes da pessoa de Cornélio. Versículo 2, ele diz o seguinte: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então vamos lá. Nós já sabemos que Cornélio era um gentio, nós já sabemos a profissão dele, e nós já sabemos o cargo de Cornélio nessa profissão e as qualificações de caráter para exercer essa profissão. Só que o versículo 2 ele vai além, né, de mostrar que Cornélio ele era um bom homem. Ele era mais do que um bom homem. Quanto à vida espiritual desse gentio, há algo que a gente pode dizer, irmãos, que é assombroso. Ele não adorava os deuses pagãos, não. Nós sabemos que os romanos, eles eram pagãos. Eles adoravam um monte de deuses. Vênus, Marte, dentre tantos outros. Mas Cornélio, diferente dos romanos, ele não adorava os deuses pagãos. Isso é assombroso. E também, segundo o texto bíblico, nós não vemos que Cornélio adorava o imperador. Isso é impressionante. Devido não só a questão do império em si, mas o cargo que ele ocupava. O cargo de Cornélio não era pouca coisa, não. Era um cargo de confiança. E fazer isso que ele fazia era incorrer em riscos. Cornélio corria riscos. A profissão dele era uma profissão, como falamos, que era a espinha dorsal. Então, ele se arriscou nas suas escolhas. Será que ele viu algo? Com certeza ele viu. Tudo parece indicar, irmãos, que por ele estar numa província que era muito próxima aos judeus, né? Que ele tenha aprendido exatamente dos judeus a adorar o Deus verdadeiro. Né? Ele ver quem é o Deus verdadeiro, que é Yahvé. Né? E não os deuses pagãos, que são os deuses pagãos perto do nosso Senhor. Eles não passam de nada.
Então, Cornélio, ele viu quem era o Deus verdadeiro. E Cornélio, aprendendo dos judeus, a partir também das Sagradas Escrituras, através dos testemunhos, mas também das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, que estavam disponíveis em sua época. Nós temos a versão chamada Septuaginta, tá? Para quem quiser conhecer, é a versão grega do Antigo Testamento. Ela já corria, era a versão que os apóstolos leram, era a versão corrente, conhecida da época. Então havia escritura do Antigo Testamento, sim, na época. E fora isso, também os fragmentos dos textos dos profetas, dos salmos, do Pentateuco, dentre tantos outros textos, tá? Então, as escrituras sagradas do Antigo Testamento, elas podem ter sido lidas por Cornélio e também ouvidas nas sinagogas judaicas. E através disso, nós deduzimos que ele, a partir disso, passou a praticar aquelas virtudes mencionadas no versículo 2. Então, nós vamos analisar cada uma dessas virtudes, irmãos, porque elas são muito preciosas, elas falam muito conosco e elas nos chamam a atenção como um homem gentil que ainda não tinha entrado no corpo de Cristo, batizado no corpo de Cristo, ele já cria no Deus verdadeiro, deixou as práticas pagãs, e não só isso, o versículo diz que ele era piedoso. Ô, irmãos, piedade. O que é piedade? Piedade é manifestar Deus na carne. Manifestar Deus na carne. Em outras palavras, também piedade é demonstrar amor, ser devoto, ser zeloso, é ter compaixão pelos sofrimentos das outras pessoas. Isso é manifestar Deus na carne. É ter uma devoção a Deus que não fica apenas aqui, ó, nas palavras, mas que elas se transformam em obras de amor ao próximo. A piedade é algo que vem de dentro e se manifesta por meio do nosso corpo. A piedade é Deus te enchendo, se expandindo dentro de você e transbordando para fora. Então, irmãos, tem diversos textos nas Escrituras que falam da piedade. Ela está associada nada mais, nada menos ao nosso Senhor Jesus. Existe um mistério da piedade que fala do Senhor Jesus, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler aqui esses versículos, tá, irmãos? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oh, irmãos, o mistério da piedade fala do nosso Senhor e os piedosos se associam ao Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, falando ainda da piedade, nosso Senhor Jesus, ele foi ouvido por Deus por causa da piedade. O motivo do nosso Senhor Jesus ter sido ouvido foi por causa da piedade, conforme Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ô, irmãos, queremos ter as nossas orações ouvidas? Sejamos pessoas piedosas, assim como nosso Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, assim como nós, né, irmãos? Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, o versículo ele deixa claro que o nosso Senhor Jesus, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A piedade faz com que as nossas orações sejam ouvidas. E ainda conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, a maneira piedosa de viver será uma das marcas daqueles que esperam e apressam a vinda do dia de Deus. Aqueles que apressam a vinda do Senhor são piedosos, pessoas piedosas. Versículo 11 de 2 Pedro 3 diz o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e
piedade. E aí o versículo 12 continua, esperando e apressando. A piedade também ela é proveitosa para tudo. É algo que tem promessa e está associado ao galardão, conforme 1 Timóteo 4, versículo 8. Quem é que não conhece esse versículo? Ele é muito conhecido. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser, ou da que há de vir. Então, o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11, eles confirmam a piedade como uma das virtudes pelas quais será dada ampla entrada no reino. É um outro texto também conhecido, irmãos. Fala de associar com a vossa fé a virtude. Com a virtude, conhecimento. Tá vendo? Tem que ter conhecimento, sim. Com conhecimento, domínio próprio. Com domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor ágape. Então, essas são as virtudes ali, uma delas a piedade. Nos dias, ainda falando da piedade, nos dias de Paulo e Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 5, fala ali que havia homens. Agora eu estou pegando um aspecto negativo, tá? A piedade, ela é maravilhosa, mas também tem um aspecto negativo. Nos dias de Paulo e Timóteo, havia homens que supunham, eles faziam suposições de que a piedade é fonte de lucro. Ô, irmãos, e isso não é verdade nos nossos dias? Assim como nos dias de Paulo e Timóteo, hoje muito mais, né? Quantas pessoas hoje não supõem, né? E querem se utilizar de uma falsa piedade, né? Para obter lucro. O versículo 5, né, de 1 Timóteo 6 diz o seguinte: homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, ou seja, tinha pessoas que ganhavam dinheiro ao falsear essa virtude. Ou seja, a piedade ela pode ser falseada, falsificada, né, por esses homens. Então, ainda sobre a piedade, conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, os dois versículos antes, mostra que esses mesmos homens, eles eram falsos mestres. E eles ensinavam na igreja. E o ensino deles não era segundo a piedade. Eles falseavam essa virtude, mas como é que a gente descobria? O ensino deles não era segundo a piedade. E além disso, eles ensinavam outra doutrina. Então, versículo 3 fala o seguinte, de 1 Timóteo, capítulo 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então, irmãos, aí o versículo 4, né, continua, nada entende, é contencioso, né, é uma pessoa que gosta de contender, ficar brigando, é uma pessoa que perdeu escrúpulos, né? Então, existe, irmãos, um ensino, as escrituras deixam claro que existe um ensino que é segundo a piedade. E também, de outra forma, né, também existe um ensino que não é segundo a piedade. Irmãos, que o Senhor nos guarde desse ensino. O Senhor tenha misericórdia de nós. Nos guarde desse ensino que não é segundo a piedade. Um ensino que não visa manifestar Deus na carne. Um ensino que fique apenas nas palavras, que tenha segundas intenções e que na nossa assembleia, irmãos, reverbere o ensino que é segundo a piedade. Que Deus me guarde, guarde as minhas palavras nessa noite e que esse ensino aqui seja segundo a piedade. Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, a primeira virtude que o versículo 2 ele traça sobre Cornélio é a piedade. A próxima virtude que o texto de Atos 10 fala acerca desse gentio é que Cornélio era uma pessoa temente a Deus. Cornélio era alguém temente a Deus. Alguém temente a Deus é alguém que dedica um respeito profundo. Ô, irmãos, respeito profundo, reverência.
Nós não estamos diante de um colega. Nós não estamos diante de uma pessoa que nós conhecemos no shopping. Nós estamos diante de Deus. Precisamos refletir quando nós vamos diante de Deus, quando nós estamos diante da santa presença de Deus. É uma santa presença. Nosso Deus é fogo consumidor. Oh, irmãos, que haja temor em meu e no seu coração. Que haja um respeito profundo diante da suprema majestade, diante do Altíssimo. Cornélio, ele tinha esse respeito profundo. Cornélio, ele era alguém temente a Deus. E o termo temor, ele também está relacionado com a obediência, com demonstração de rigor, demonstração de pontualidade em relação a algo ou alguém. Alguém temente é alguém com escrúpulos. É alguém que se dirige a alguém com educação. É alguém que não será mal educado diante de outra pessoa. É alguém que vai ter um certo temor, reverência, educação. É alguém cheio de escrúpulos. Então, falando sobre o temor, sobre ser temente a Deus, essa próxima virtude, né? Existem vários textos nas Escrituras que falam sobre essa virtude. Então, conforme Provérbios, livro de Provérbios está cheio, está recheado, né, de alusões a essa virtude do temor, né? Ele já começa falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E está cheio nas igrejas evangélicas, né? Líderes fazendo apologia a essa loucura. Olha, desprezem, eles estão, em outras palavras, falando literalmente isso: desprezem a sabedoria e o ensino. Basta seguir o líder de cabeça sem pensar, né? Então, conforme Provérbios, agora capítulo 14, versículos 26 e 27, temer a Deus nos ampara e guarda nossos filhos. Ó, irmãos, que importância o temor a Deus tem. O temor a Deus nos ampara e guarda nossos filhos. E o temor também evita os laços de morte. Eu vou ler esses dois versículos. Versículo 26 e 27, Provérbios 14. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. E ainda conforme Provérbios capítulo 8, versículo 13, o temor do Senhor consiste no quê? Em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Conforme Provérbios capítulo 2, versículos 3 a 5, temor do Senhor está associado à inteligência, entendimento e sabedoria. Eu vou ler esses 3 versículos. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Em outras palavras, esses versículos nos dizem que aqueles que não temem a Deus têm falta de inteligência, falta de entendimento e de sabedoria. Ô, irmãos, temer ao Senhor nos torna sábios, nos torna inteligentes, nos torna pessoas com entendimento. Não são aqueles que proclamam a plenos pulmões nas academias, os homens das ciências, que são as pessoas verdadeiramente entendidas. As pessoas verdadeiramente entendidas são aqueles que temem ao Senhor. O texto de Atos 10, ele continua dizendo, né, se a gente pegar o versículo 2, onde nós estamos, né, ele continua dizendo que a piedade de Cornélio e o temor a Deus de Cornélio não foi apenas algo particular, algo individualista. Ó, eu vou temer ao Senhor sozinho, eu vou ser piedoso sozinho, eu vou ser individual nessas atitudes.
Mas Cornélio, ele teve uma atitude, vamos dizer, honrada. Ele levou toda a sua casa. Ele levou toda a sua família à fé em Deus. O versículo ele deixa muito claro que a casa de Cornélio era uma casa que temia o Senhor. Irmãos, muitos homens, como diz um cristão, né, têm medalhas fora dos portões, mas fracassam dentro do lar. Cornélio, ele é um líder dentro e fora da sua casa. Irmãos, que o Senhor nos guarde como indivíduos, individualmente, mas que o Senhor também guarde a nossa casa. Então, Cornélio, ele foi alguém que não ficou satisfeito em apenas ele praticar essas santas virtudes. Ele quis levar também a sua família a praticar tais virtudes. Irmãos, que não sejamos pessoas que menosprezam ou que ignoram os que estão à nossa volta, aqueles da sua própria família. Irmãos, é lamentável, é lastimável, mas hoje muitos líderes religiosos, eles têm fama, têm sucesso, tem muitas pessoas do seu grupo que vão se aconselhar com eles, mas a sua própria família está deixada às traças. A sua própria família está abandonada. Muitas vezes os seus filhos têm vidas totalmente alheias a Deus. E 1 Timóteo fala, né? A epístola de Timóteo fala que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria família, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, irmãos, que o evangelho não é apenas para nós individualmente, mas o evangelho é para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Então, existem práticas saudáveis que nós podemos praticar com a nossa família. Culto familiar, culto doméstico é uma bênção. É algo que inculca a palavra de Deus dentro dos nossos filhos. Afinal, nós, como família, também precisamos adorar a Deus. Só existem igrejas fortes quando existem famílias fortes. Então, que as nossas casas não sejam ignoradas. Que nossas casas, como Josué disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que não fiquemos satisfeitos em apenas nós servirmos ao Senhor, mas que a nossa casa também seja casas que sejam casas piedosas, casas que temem ao Senhor, assim como a casa de Cornélio. Então, seguindo no texto de Atos 10, versículo 2, o texto ele alude a mais uma virtude de Cornélio. Ele fazia muitas esmolas ao povo. Então, conforme Provérbios, capítulo 22, versículo 9, diz o seguinte: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Essa é mais uma virtude de Cornélio. O texto diz que ele fazia esmolas ao povo, muitas esmolas ao povo. Então, conforme Provérbios, Cornélio era alguém que era abençoado, porque ele dava do pão dele ao pobre. Provérbios 19, versículo 17 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios capítulo 21, versículo 13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Irmãos, é muito interessante nós fazermos uma reflexão. Por que existe a riqueza no mundo? Por que existe a riqueza? A riqueza ela é um teste. A riqueza ela é um teste. E a pobreza também. A riqueza ela testa a generosidade do rico. A riqueza ela testa o caráter do rico. A riqueza ela é um teste. Então nós vemos aqui que Cornélio havia passado nesse teste. Que homem virtuoso, né, irmãos? Da mesma forma, a pobreza também é um teste. Irmãos, e que nós também passemos nesse teste. O Senhor nos dá recursos. E a palavra fala, né, que, puxa,
Muitas vezes nós podemos estar felizes, contentes, mas podemos estar ignorando o nosso irmão do nosso lado. Que nosso amor não seja um amor apenas de palavras, né? Mas de fato e de verdade. Provérbios 22, versículo 2 diz o seguinte: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Irmão, são versículos interessantes para nós refletirmos. Tem um versículo ainda que ele é mais chocante, ele é uma declaração chocante da parte de Deus. Está em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler esse versículo. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Irmãos, esse versículo ele é significativo demais. Na lei de Moisés ali, é uma ordenação de Deus através de Moisés. O versículo ele primeiro fala que nunca haverá de haver pobres na terra. Por isso, o Senhor ordena livremente, ou seja, não de maneira forçada, obviamente, não é nada forçado, tudo é espontâneo. O versículo ele fala: abrirás a mão primeiramente. Existe uma ordem no versículo aqui, não é às soltas, existe uma ordem. Primeiramente para teu irmão, para o necessitado depois, e depois para o pobre na tua terra. Então, irmãos, é interessante, né, que o Senhor coloca a ordem na sua palavra para que nós não venhamos a ser hipócritas. Né? Tem muitos cristãos que querem ajudar os de fora, mas muitas vezes tem pessoas dentro da sua própria assembleia que está padecendo necessidade. Então, voltando ao início desse versículo, né, a palavra nunca ela é muito forte. Ela está presente nesse texto. Ela não foi removida, ela está aqui no texto. Então, o versículo ele fala que enquanto houver a terra em seu estado atual de corrupção e seres humanos em estado de corrupção, sempre haverá pobres. E enquanto houver riqueza e pobreza, nós estaremos perdurando em teste. E existe uma ordenação para abrir a mão. E praticamente repetindo as palavras de Deuteronômio 15:11, o nosso Senhor Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco. O Senhor ele usou uma palavra, né, contrária ao nunca, mas que diz a mesma coisa. Os pobres sempre tendes convosco. Isso significa que sempre haverá pobres. Essa declaração do Senhor de os pobres sempre tendes convosco é interessante nós notarmos que ela está em 3 evangelhos. O Senhor quis colocar 3 testemunhas desse mesmo fato. A primeira está ali em Mateus, capítulo 26, versículo 11. Também está em Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9. E João, capítulo 12, versículo 8. Né? Eu citei Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9, mas todas elas têm um contexto ali. Né? Eu queria citar especificamente Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9, porque essa passagem, assim como as outras, né, elas são a mesma passagem em ângulos diferentes ali, com algumas palavras até diferentes que vêm realçar e complementar umas às outras, né? Mas elas estão falando do mesmo assunto. É aquele texto que fala que o Senhor estava em Betânia, na casa de Simão leproso, vê aquela mulher, né, que amava o Senhor, trouxe aquele vaso de alabastro com preciosíssimo perfume, aquele nardo puro, e ela acaba derramando, né, aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E qual foi a reação disso? A reação foi que alguns ali se indignaram, ficaram indignados por conta da atitude daquela mulher, e eles falaram: para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido, né, por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E ficaram murmurando ali. É muito interessante essa passagem. E qual que foi a resposta do nosso Senhor? Nosso Senhor falou: deixai-a, não fica molestando essa mulher, não.
ela praticou boa ação para comigo. E aí o Senhor vai e fala, né, a declaração, né, chocante dele. Os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Então, é muito interessante nós considerarmos esse teste, né? Mas o Senhor, ele realça aqui que, primeiramente, né, o Senhor. O Senhor deve ser o nosso foco, acima de tudo, acima até das práticas das virtudes cristãs. A pessoa do nosso Senhor, a obra do nosso Senhor, ela está acima da prática das virtudes. Então, eles queriam, né, fazer essa boa ação, né? Eles colocaram ali, puxa, para que desperdício? O Senhor falou, os pobres sempre tendes convosco. O Senhor não estava falando para eles não ajudarem os pobres. Pelo contrário, o Senhor estava falando para que eles deveriam ajudar os pobres. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque existem algumas heresias hoje no meio cristão que ficam enfatizando, dando ênfase de maneira desequilibrada nessa questão da assistência aos pobres, que deve sim ser feita. Só que a ênfase de algumas teologias, como teologia da missão integral, teologia da libertação, racionalismo, humanismo, elas centralizam essa questão da assistência ao pobre em detrimento de todas as demais questões. Como se essa questão fosse a central e principal. Pregam que a assistência aos pobres é a verdadeira pregação do evangelho. Você não precisa levar uma pessoa a se arrepender, a receber Jesus. Eles falam que isso é evangelho eficaz. E que isso, né, você fazendo assistência aos pobres, vai transformar o mundo no reino de Deus. Ô, irmãos, que engano. Esse desequilíbrio ele vai trazer como consequência para as pessoas que professam ele, não aguardar o retorno do nosso Senhor. É sutil, é algo prolongado, né? Pouco a pouco essas pessoas não vão mais aguardando o retorno do nosso Senhor. Eles acabam, a longo prazo, não crendo mais na segunda vinda, não professando a segunda vinda, crendo que a pessoa do Senhor Jesus Cristo já veio uma segunda vez na pessoa do Espírito Santo, interpretando de maneira errônea, fora de contexto, os textos em que Jesus promete a vinda do Espírito Santo. E isso, irmãos, a longo prazo vai tornando eles crentes carnais, com os olhos fitados não no céu, mas no mundo, alheios às ameaças do mundo espiritual e também alienados às Escrituras. Principalmente, acima de tudo, alienados das sagradas Escrituras, sendo guiados por achismos e por experiências. Então, irmãos, vamos continuar no texto de Atos 2. Ele frisa, por fim, outra virtude de Cornélio. De contínuo, orava a Deus. Cornélio era alguém que orava. Não era alguém apenas que orava ocasionalmente. Ah, vira e mexe, vou orar. Ah, vou orar quando surgiu uma circunstância difícil, quando surgiu uma necessidade, aí eu oro. Não. Cornélio era alguém, o texto fala muito claro. Ele de contínuo orava a Deus. Então havia da parte de Cornélio uma dedicação à oração. Havia um diligenciamento na questão de oração. Cornélio era um homem de oração. Possivelmente até ele havia dedicado horários para a oração, assim como os judeus faziam. Então, irmãos, quando nós falamos da oração, né, no mundo moderno como o mundo de hoje, o mundo de hoje ele é altamente influenciado pelo ceticismo, né? As pessoas não creem no mundo espiritual, creem que tudo é científico, né? Para que algo seja verdadeiro, a ciência tem que provar para o mundo moderno. Então, o cientificismo, secularismo, humanismo, tudo isso influencia as pessoas. Então, o nosso dia a dia, muitas vezes também para corroborar negativamente, o nosso dia a dia muitas vezes é altamente frenético. Muitas vezes o nosso dia, irmãos, tem um ritmo acelerado. Existe uma carga de cansaço mental, psicológico e espiritual que nós temos hoje em dia. Muitas vezes, um irmão que está, né, numa carga de trabalho pesada, quando chega em casa, o irmão só quer deitar, descansar. Isso é ou não é verdade?
E fora isso, irmãos, fora todas essas questões, nós temos uma carne que milita contra o espírito. Além disso, existem os espíritos malignos, com Satanás, que vem dia a dia nos oprimir, nos acusar. Eu pergunto, né, diante de um cenário como esse, que é um cenário real, isso é realidade, realidade de cada cristão. Eu pergunto, tem alguém aí que morre de vontade de orar? Mas é justamente aí onde a oração se encaixa e aonde a importância dela cresce. A oração, ela é algo que vai além da razão. A oração, ela está muito além, ela transcende a razão. Irmãos, não fiquemos esperando ter vontade de orar para orar. Senão, de fato, nós nunca iremos orar. Não esperemos as circunstâncias estarem boas, as circunstâncias estarem positivas para eu orar. Nós temos que orar, como a palavra diz, orai sem cessar. Orando em todo o tempo no Espírito. Muitas vezes é até necessário nós marcarmos horários para oração. Senão a gente também não ora. Mas nós não podemos deixar de orar. Esse é o fato, não podemos deixar de orar. Orar é um privilégio que nós temos. É uma maneira de nós exercermos um sacerdócio. É uma ferramenta que Deus nos deu. E nós devemos orar por nós mesmos, orar pela nossa casa, orar pelas pessoas. Irmãos, há tantas coisas, tantos motivos pelos quais a oração se encaixa. A oração nos santifica. Orar, irmãos, nos aproxima do Senhor. Orar, irmãos, nos faz odiar o pecado. Orar nos faz querer estar mais próximos das Escrituras. Quanto mais nós oramos, mais vontade nós temos de orar. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos nós oramos, menos vontade nós temos de orar. Vamos seguir no versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Irmãos, esse versículo é muito interessante porque fala que Cornélio, além das virtudes espirituais do versículo 2, era alguém que teve uma visão. Não bastasse tudo aquilo do versículo 2, Cornélio era alguém que ainda teve visão, era um homem de visão. E o texto diz que ele observou claramente nessa visão. Não foi uma visão turva, não foi uma visão duvidosa, foi uma visão precisa, inteligível, inteligente. Então o texto ainda diz o horário preciso da visão, que foi na hora 9ª, ou seja, às 15 horas ou 3 horas da tarde. Falando sobre visões, irmãos, para que fique muito claro, as visões elas são uma maneira de Deus se comunicar com as pessoas em situações bem específicas e situações excepcionais. Tá? Elas são apenas um método de Deus para que Deus se comunique com pessoas em circunstâncias específicas excepcionais. Elas vão se manifestar, essas visões, geralmente em sonhos, mas elas também, nós vemos nas escrituras que elas também aconteceram muitas vezes ao vivo, né? Então, existem coisas que Deus prefere mostrar do que simplesmente ficar descrevendo em palavras. Imagine Deus tentando, né, descrever para o apóstolo João o livro de Apocalipse em palavras. Seria muito difícil de João entender. Foi mais fácil mostrar para o apóstolo João levando ele lá através de uma visão. Ele viu tudo e depois, ó, João, tá aí a tarefa para você, escreve aí o que você viu. Então é muito mais fácil para mostrar para João levando ele lá, né? Ou imagina, por exemplo, o profeta Daniel na Babilônia com aquela visão dos animais. Se deu, não, eu vou escrever aqui essa visão, aí depois você tenta entender. Foi mais fácil o Senhor dar essa visão para Daniel dos animais para que ele entendesse. Depois ele escrevia. É mais fácil mostrar nesses casos específicos, tá? Mas e hoje? Se alguém perguntar, e hoje? As visões hoje? Hoje, irmãos, se alguém alega ter visões, uma coisa precisa ficar muito clara, tá? O conteúdo da fé já foi dado uma vez por todas aos santos, conforme Judas, a carta de Judas, versículo 3.
Por isso, irmão, se haver visões, elas podem servir para ocasiões particulares e pessoais. Em contexto de assembleia, não. Particular e pessoal, tá? Então, por exemplo, digamos que um irmão entre nós diz que teve uma visão e que toda assembleia, né, deve fazer tal coisa, coisa A ou coisa B. Irmãos, nós não devemos seguir. A nossa base não são visões. A nossa base é unicamente a palavra de Deus. Mas no âmbito particular, nós não devemos proibir tal coisa. Mas ainda assim, mesmo não proibindo, nós devemos submeter essas visões às sagradas escrituras. Eu vou citar um exemplo, tá? Imagina que um irmão é pai e, e de repente ele tem uma suposta visão que ele deve subir um monte, subir uma montanha, e ele deve sacrificar um de seus filhos. Porque Deus está pedindo. Na visão, Deus pediu para eu sacrificar um dos meus filhos. Irmãos, obviamente, esse irmão não deve fazer tal coisa. A palavra normativa de Deus, aplicada nesse caso, é não matarás. Mas e se a pessoa alegar que também está na palavra de Deus? Olha, a palavra fala não matarás, mas a palavra também fala que Abraão ia sacrificar Isaac. Então Deus está me pedindo um sacrifício igual de Abraão e Isaac. E da mesma forma eu preciso fazer isso, igual Abraão ia sacrificar Isaac. Está de fato escrito na palavra que Abraão, né, Deus pediu isso para Abraão para testar a fé dele. Só que nós nunca devemos usar uma experiência particular de personagens bíblicos, como Abraão ou qualquer outro, fora de contexto, tá? Como uma normativa pessoal. Então tá na palavra assim que Abraão levou Isaac para o Monte Moriá. Mas nós nunca devemos usar uma experiência particular de Abraão ou de qualquer outro, fora de contexto, como uma normativa para nós. Isso é perigosíssimo. E é triste dizer, irmãos, mais uma vez, mas isso tem sido uma realidade no meio cristão. Tem líderes e líderes cristãos que ensinam as escrituras e aplicam a palavra de Deus dessa forma, texto fora do contexto, explicando coisas que se aplicam unicamente à nação de Israel, por exemplo, para a igreja. Experiências individuais de personagens bíblicos, aplicando e fazendo alusões para si mesmos. Se comparando a Paulo, se comparando a Pedro, se comparando ao apóstolo João, se comparando às vezes até o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, puxa, é por isso que nós precisamos ler a Bíblia e entender a Bíblia. Precisamos, como diz o texto, né, de Hebreus, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, verdades das Escrituras, para que delas jamais nos desviemos. Para que nós possamos ter discernimento, irmãos. Para que quando qualquer engano, vento de doutrina, falsa doutrina vier contra nós, não sejamos como meninos agitados. Então, voltando ao versículo 3 de Atos 10, dentro da visão que Cornélio teve, ou seja, dentro da visão, não bastou ele ter uma visão. Dentro dessa visão, um anjo apareceu para ele e se aproximou de Cornélio. Então, alguns textos trazem, ao invés de um anjo, a grande maioria das versões dizem que foi um anjo de Deus, né? Mas tem algumas versões, poucas, que trazem a expressão que foi o anjo do Senhor que apareceu para ele. Então, sobre as aparições angelicais, talvez alguns irmãos tenham dúvida, e é muito importante nós falarmos sobre elas aqui rapidamente, tá? Nas escrituras, elas geralmente trazem uma carga espiritual muito pesada, que de imediato a reação humana é ter medo, ter receio, ter prostração. Um anjo aparece para alguém, o que acontece? Logo alguém quase tem a sua vida esvaída. Por exemplo, o apóstolo João mesmo, em Pátimos, ele fala, caía a seus pés como um morto, quando o anjo apareceu para ele. Daniel, no capítulo 10, ele já estava até sem comer, né? Mas fala que quando o anjo apareceu para ele no capítulo 10, ele desfaleceu quando o anjo apareceu. Então, as aparições angelicais, elas de fato existem sim, e passam muitas vezes despercebidas, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte,
não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. E aqui o termo anjos não é se referindo a pessoas, não, como se a pessoa fosse boazinha. É anjo mesmo, tá? Então, as aparições angelicais, elas são variadas e elas têm propósitos específicos relacionados, mais uma vez, assim como nas visões, a questões particulares. Então, da mesma forma como nas visões, irmãos, se alguém de entre nós disser, né, um anjo me apareceu e todos na assembleia têm que seguir tal coisa que o anjo falou, irmãos, nós não devemos seguir. Nós devemos submeter ainda assim, como nas visões, tais aparições angelicais a sagradas escrituras. São elas que vão nos nortear. O texto do versículo 3 do capítulo 10 de Atos termina com o anjo se comunicando com Cornélio dentro da visão. E o que o anjo disse para Cornélio está no versículo 4, o conteúdo do versículo 4, 5 e 6. Vamos ler o versículo 4. Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Irmãos, é muito interessante nós notarmos que o anjo chamou Cornélio pelo nome. Houve uma demonstração de conhecimento da parte do anjo em quem era Cornélio. Irmãos, os anjos nos conhecem e sabem os nossos nomes. Nós não somos ignorados por eles. Cornélio demonstrou ser corajoso, muito corajoso diante da imponência do anjo. Porque o texto diz que ele fitou os olhos no anjo. Só que ele não fitou os olhos de qualquer maneira, né? Ele fitou possuído de temor. Como um soldado, talvez ele teve força para isso. Como dever de obrigação de soldado, né? Eu preciso olhar quem está falando comigo, mas possuído de temor. Não era simplesmente um temorzinho, não. O temor se apossou dele. Mas mesmo assim, ele teve coragem de responder para o anjo. E ele respondeu, né, para o anjo, Senhor, ele falou a palavra que é Senhor, em forma de respeito. A resposta do anjo nesse pequeno diálogo revela algo maravilhoso para nós, irmãos, e que nós devemos guardar no nosso coração. Irmãos, vamos refletir juntos. Nada do que nós fazemos, Deus ignora. Nada do que nós fazemos, os seus santos anjos ignoram. Nossas orações, assim como as de Cornélio, irmãos, e o bem que nós fazemos ao próximo, assim como Cornélio, Deus não ignora. Deus está fazendo, Deus está montando um memorial com as nossas orações e com as nossas boas obras. E um dia Deus vai exibir tudo isso para o mundo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, irmão, não desanime, não desanime, seja encorajado, seja fortalecido, continue orando, continue fazendo bem. Deus não se esquece, porque Deus tem memória. E um dia, quando nós formos daqui, irmãos, será exatamente isso que nós vamos levar conosco. Nós vamos levar as nossas orações conosco. Nós vamos levar conosco o bem que nós fazemos, o quanto nós conhecemos ao nosso bendito Senhor. Vamos correr versículo 5 e versículo 6. Vamos lê-los juntamente. Agora, as palavras do anjo ainda. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Esses dois versículos, eles terminam a fala do anjo com Cornélio. E a mensagem do anjo para esse gentil ilustre, como um todo, de uma maneira bem resumida, ela diz o seguinte: Cornélio, os céus conhecem as suas orações. Cornélio, os céus conhecem o bem que você faz ao próximo. Isso é muito bom, Cornélio.
Isso é maravilhoso, Cornélio. Mas isso não é tudo. Ainda há algo melhor. Ainda há algo superior. E que Deus quer incluir você, Cornélio. Para que você seja incluído nisso, Cornélio. Para que você seja incluído nesse algo superior. Para que você seja incluído nesse algo melhor. No melhor que Deus tem para você. No centro da vontade de Deus, Cornélio. Vai, chama Simão. Ele está em tal lugar, na casa de um xará dele, né? Simão Curtidor. E quando ele chegar aqui, ele vai te mostrar. Através dele, você será incluído nesse algo melhor de Deus, nesse algo superior de Deus. Suas orações, suas esmolas, sua piedade, seu temor a Deus, nada disso é em vão. Tudo isso Deus considera. Mas ainda há algo melhor que Deus deseja te incluir, Cornélio. Há algo superior, há algo tremendo, o centro da vontade de Deus. Então, versículo 7, versículo 8, para terminar. Logo que se retirou o anjo, irmãos, é interessante o texto, ele fala logo, ele traz essa palavra logo. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No versículo 7, ele diz que Cornélio não ficou esperando, ele teve pressa, ele teve sede. Cornélio era alguém que teve sede. Logo que o anjo foi embora e a visão terminou, ele logo foi chamando os seus subordinados para cumprir tal tarefa. Cornélio demonstra obediência. Obediência, e não somente obediência por obedecer, por ser um militar. Cornélio, ele queria mais. Ele queria mais. Cornélio entendeu as palavras do anjo. Cornélio entendeu que havia algo a mais. E que esse Simão lhe traria algo a mais. As boas obras são muito boas. Deus as considera. Deus está guardando um memorial que ele exibirá um dia. Mas, irmãos, há algo superior. Irmãos, e Deus nos incluiu nesse algo superior. Esse vai ser o tema da próxima mensagem e das que virão subsequentemente. Vamos orar, irmãos. Termino por aqui. Senhor, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor é alguém cheio de memória. É alguém que não se esquece, que não ignora nada. Tudo que fazemos aqui, as nossas boas obras, nossa piedade, nosso temor a Ti, a nossa reverência, nosso ajudar ao próximo, a nossa esmola ao pobre. A Tua palavra diz que nem um copo de água dado a um dos Teus pequeninos ficará sem galardão. Tudo isso, Senhor, o Senhor não esquecerá. Tudo isso o Senhor lembrará naquele dia. Senhor, talvez até a nossa memória se esquecerá de tais coisas, mas a Tua memória não esquecerá. Mas ainda assim, Senhor, o Senhor quis incluir Cornélio em algo superior, que é a igreja, o viver da igreja, o viver de membros do corpo, o viver que recebe algo do cabeça. E esse algo que vem do cabeça, Cristo, passa por todas as juntas e medulas. E um ajuda o outro dentro do corpo de Cristo, um corpo ordenado, um corpo coordenado. Obrigado, Senhor, por nos incluir em tal corpo. Obrigado por nos incluir na igreja, Senhor. Nos mostra, Senhor, que servir ao Senhor individualmente é bom e é nosso dever. Servir ao Senhor de maneira familiar também é muito bom, Senhor, e também é nosso dever. Mas, Senhor, te adorar com os santos, com os teus chamados, com os teus escolhidos,
Ó, Senhor, é maravilhoso. Ó, Senhor, é quando estamos reunidos no teu nome, em assembleia, da maneira que o Senhor pré-ordenou, da maneira como está escrito nas Sagradas Escrituras, onde o Senhor se revela de maneira mais profunda, mais íntima. Muito obrigado pelo teu corpo, Senhor. Teu corpo aqui, espalhado por toda essa terra. Abençoa todos aqueles que são do teu corpo. Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Dá espírito de revelação e de sabedoria para a tua igreja, Senhor. A vermos que nós precisamos servir uns aos outros. Estar no ambiente das reuniões. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor ordenou, é isso que nos abençoa. É isso que também nós queremos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, por preparar tal ambiente, onde nós somos transformados juntos, nosso caráter, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Te amamos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém